eu nunca fui muito bom de montar a campanha de distribuição de conteúdo. Daí eu montei uma aqui bem simplesinha, mas eu não sei se está certo. Eu montei uma campanha onde eu coloco só um criativo lá na frente, que é o teste, aí deixo rodar 7 dias, que é um vídeo nugget, objetivo de envolvimento com vídeo, e tem uma campanha rodando que seria tipo a de escala, a contínua, onde eu vou jogando os garanhões lá dentro e vou acompanhando a qualidade desses vídeos. Quando vai perdendo qualidade, tem uma planilhazinha que eu acho que eu peguei de Sobral, eu vou acompanhando o custo de view 25%, view 50%. Basicamente é isso, é um teste e uma escala, um teste e uma Isso. escala. 7 dias eu pauso e jogo, se for bom, se o vídeo for bom, para escala. Essa é o Sem formato segredo. mais simplão que tem, é esse daí mesmo. Para mim, ele funciona muito bem. A gente faz algumas variações, mas vai depender muito da quantidade de de conteúdos produzidos. Então, assim, se o Beleza. seu expert segue lá a fórmula, né? 2 reais e 7 Nutellas, ele vai ter ali praticamente um conteúdo por dia. Então, essa daí vai funcionar muito bem. Se é um Beleza. cliente que produz muito conteúdo, aí eu já acho que fica um pouco inviável criar uma campanha por conteúdo. Aí a gente adapta e cria uma campanha com mais conteúdos, sabe? Ou conteúdo semanal. Até acho que isso até foi papo lá também deles, lá no Insider, né? De você ter essa campanha semanal. Mas dessa forma que tu está fazendo aí é ideal. O único cuidado que tu tem que ter é de medir o que realmente você quer, né? Que é a parte da visualização de 75. Nutella tu pode ir para 95, né, por cento, né? Meu objetivo é ser tipo... O Garanhão é o cara que em 95% ele tá mais barato. O 95, ele no caso, é para vídeos menores. E aí, tipo, claro, você pode usar o 95 para qualquer quantidade de tamanho de vídeo, mas ele, quando você está lidando com Nutelinha de 2 minutos, você vai ter ali o custo dele. O custo mais barato, você vai comparar no mesmo período. Então, vamos lá, você está rodando, começou segunda-feira. Ou melhor, você começou quarta passada. De quarta passada até hoje, né, ou até ontem, dá os 7 dias. Aí você vai comparar o mesmo período da campanha de teste com a campanha de escala. Tem que ser o mesmo período, tá? Mesmos dias. E aí você vai olhar. Se o dado de campanha de teste foi menor, aí você vai subir ele para a campanha de escala. É isso, assim. Beleza. A dinâmica é essa mesmo. É praticamente a dinâmica do teste de criativo da captação que eu expliquei, né? A única coisa que muda é que, assim, de tempos em tempos, tu vai ter que desligar criativos lá da campanha de escala, porque ele vai estar com muito criativo lá e tudo mais. E aí tem essa parada. A única coisa que você tem que tomar cuidado, cara, e aí aprofundando um pouco mais nisso daí, é que, assim, isso você meio que você está tratando todos os conteúdos como iguais. E aí, tu tem que tomar cuidado, porque às vezes, por exemplo, às vezes é um videozinho que é curto, e aí ele dá 95 um monte lá, 95 muito fácil, tipo um vídeo de 30 segundos, e aí você considera ele bom porque ele deu um custo por visualização 95 mais barato, e isso não é verdade. Porque se você está comparando pesos e medidas diferentes, né? Então, isso é uma coisa que tu tem que tomar cuidado. Essa é a coisa número 1, tá? Outra coisa, cara, a gente está fazendo aqui, né, os testes, é uma coisa mais complexa de fazer, mas a parte do qual tipo de conteúdo você coloca em cada público. Porque se é um conteúdo de topo de funil, você pode, por exemplo, não colocar para público quente, o público que já te conhece, que já entende ali o seu produto. Você pode botar só para atrair público frio. Se é um conteúdo meio de funil, você pode botar para público frio e público quente, por exemplo. Se é um conteúdo fundo de funil, não faz muito sentido você colocar para público frio. Isso, aí você tem que dividir. Inevitavelmente, você tem que ter tem que ter clareza ali nos vídeos que estão sendo produzidos, para na hora do impulsionamento você separar o público, porque dessa forma que tu está fazendo, provavelmente você está botando público quente, público frio junto, né? Você está tratando todo mundo como igual. Então, isso eu acho que é uma coisa que é válido você considerar para ter uma melhor performance. Porque, tipo, na campanha de teste, eu jogo 2 conjuntos de anúncio, um frio, um quente, e na de escala, a mesma coisa, um frio e um quente.
Então, tu está tratando eles como iguais, né? E aí Uhum. você tem que tomar dois cuidados. Um, o público frio pode gastar toda a sua verba, e aí o seu público quente está lá só de enfeite. E aí Uhum. sim vale a pena você botar o limite de máximo ou botar a campanha de ABO. E a E parte de controlar, você né? tratando o criativo como, tipo, daqui a pouco tu tá lá enchendo o saco do seu público quente com um criativo topo de funil que para eles não estava fazendo muito sentido. Claro, é o que eu falei, cara, isso é bem mais complexo, porque é difícil tu falar, topo de funil não serve para público quente. Claro que serve, né? Se tu for ver aí essa grande galera aí do conteúdo, Paulo Cunha, Valesca, cara, o conteúdo deles é só topo de funil, cara. É difícil tu encontrar um Uhum. conteúdo denso ali, né? Tu vê que é um conteúdo total de topo pô, os caras aí estão super gerando resultado. Então, eu digo isso mais porque depende muito de cada nicho, mas o certo é, você tem que produzir mais topo. Isso é certeza. Certeza que tu tem que produzir mais topo.